Quando Jesus Cristo disse, "Eu sou a luz do mundo", ele não estava fazendo uma declaração sobre si mesmo, quando ele afirmou, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Ele não estava se autopromovendo. E quando ele disse, "Eu sou antes que Abraão existisse", e os sacerdotes pegaram pedras para matá-lo, não era por blasfêmia no sentido que geralmente imaginamos. Era por algo muito mais perigoso. Jesus estava revelando o segredo mais bem guardado da existência humana. Um segredo que Eckhart Tolle finalmente decifrou para a consciência moderna. Nos próximos minutos, você vai entender o que "eu sou" realmente significa e por que essa compreensão pode transformar completamente sua experiência de vida. Mas antes de revelar este segredo, preciso te contar sobre uma peculiaridade linguística que muda tudo. Em grego antigo, a língua em que os evangelhos foram escritos, existe uma expressão curiosa, ego eimi. Literalmente, significa "eu sou" ou "eu existo". O estranho é que em grego, você não precisa dizer ego. O verbo eimi sozinho já significa "eu sou". Adicionar ego é enfático, é desnecessário gramaticalmente, mas Jesus Cristo fazia isso repetidamente. 24 vezes no Evangelho de João. Ele usa essa construção enfática, e em 7 dessas vezes, ele usa ego eimi de forma absoluta, sem complemento. Apenas "eu sou". Ponto. Guarde essa informação, porque ela vai fazer sentido em instantes. Os estudiosos notam que essa expressão ego eimi era carregada de significado na tradição judaica. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça que queimava sem se consumir, e Moisés perguntou qual era seu nome, a resposta foi Ehyeh Asher Ehyeh, eu sou o que sou, na tradução grega da Bíblia hebraica. Isso se tornou ego eimi hoon, eu sou aquele que é. Então, quando Jesus Cristo usava ego eimi de forma absoluta, ele estava fazendo uma conexão direta com o nome divino. Estava se identificando com a mesma presença que falou com Moisés. E isso era tão claro para seus ouvintes, que, em uma ocasião, eles pegaram pedras para apedrejá-lo por blasfêmia. Mas aqui está o que quase ninguém entende. Jesus Cristo não estava dizendo que ele, a pessoa Jesus de Nazaré, era Deus. Ele estava revelando algo muito mais profundo. Estava mostrando que a consciência "eu sou", a sensação pura de existir, de ser, é idêntica em todos os seres. E essa consciência é o que ele chamava de a fonte. Eckhart Tolle explica isso com uma clareza que 2000 anos de teologia não conseguiram. Ele diz que quando você sente sua própria presença, quando você reconhece o simples fato de que você existe, você está tocando a mesma realidade que Jesus apontava. Não é preciso acreditar em nada. Não é preciso pertencer a nenhuma instituição religiosa. Basta parar e perceber. Você existe. Há uma consciência aqui, que sabe que está consciente. Essa consciência não tem nome, não tem história, não tem forma. É simplesmente "eu sou". Antes de ser homem ou mulher, antes de ser jovem ou velho, antes de ser bem-sucedido ou fracassado. Há essa presença simples, que simplesmente é. Jesus Cristo estava ensinando a partir dessa presença. Ele não estava falando como um indivíduo separado, reivindicando ser Deus. Ele estava falando como a própria consciência universal, reconhecendo a si mesma. E ele estava convidando seus ouvintes a fazerem o mesmo reconhecimento. Calma, porque isso fica ainda mais profundo. Tolle descreve sua própria experiência de despertar como descobrir sua verdadeira natureza como o "eu sou", eternamente presente.
consciência em seu estado puro, antes de qualquer identificação com forma. Ele diz que aprendeu a entrar nesse reino interno atemporal e imortal, e permanecer completamente consciente nele. Essa é exatamente a experiência que Jesus Cristo estava tentando transmitir. Quando ele dizia, eu e a fonte somos um, não estava fazendo uma declaração teológica abstrata. Estava descrevendo uma experiência direta. A experiência de reconhecer que a consciência individual e a consciência universal são a mesma consciência. Não há dois. Nunca houve. A palavra ser tem uma vantagem, diz Tolle. É um conceito aberto. Não reduz o infinito invisível a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental dele. Ninguém pode reivindicar posse exclusiva do ser. É sua própria essência e é imediatamente acessível a você como o sentimento de sua própria presença. A realização eu sou, que é anterior a eu sou isso ou eu sou aquilo. Você percebe a profundidade disso? Antes de você ser qualquer coisa específica. Você simplesmente é. Antes de qualquer pensamento, qualquer emoção, qualquer identificação, há essa presença nua de existência. E essa presença é o que Jesus Cristo chamava de a fonte, é o que os místicos chamam de Deus, é o que Tolle chama de ser. A instituição religiosa transformou isso em doutrina, transformou em teologia sobre a natureza divina de Jesus. Mas ao fazer isso, perdeu completamente o ponto. Jesus Cristo não estava tentando ser adorado como Deus. Estava tentando mostrar que a mesma divindade que ele reconhecia em si mesmo existe em todos os textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, preservam essa mensagem de forma mais clara. Jesus diz neles que quem descobrir o significado dessas palavras não experimentará a morte. Não está falando de vida eterna depois de morrer. Está falando de reconhecer a dimensão de consciência que já é eterna, que nunca nasceu e, portanto, nunca pode morrer. Tolle conta que após seu despertar, ele percebeu que havia descoberto sua verdadeira natureza como o eu sou, eternamente presente. Essa presença não depende de circunstâncias, não depende de o corpo estar saudável ou doente. Não depende de a mente estar calma ou agitada. É o fundo imutável contra o qual todas as experiências aparecem e desaparecem. E você pode acessar isso agora, neste momento. Enquanto ouve essas palavras, pare por um segundo, perceba que você existe. Não pense sobre a existência, sinta-a. Há uma sensação de estar presente, de ser, que é anterior a qualquer pensamento. Essa sensação é o eu sou de que Jesus falava. É o mesmo eu sou que Moisés encontrou na sarça que queimava sem se consumir. É o mesmo eu sou que Tolle descobriu em sua noite de despertar. Não há múltiplos eu sous, há apenas um. E ele está se experimentando através de bilhões de formas aparentemente separadas. Quando você reconhece isso, quando você para de se identificar exclusivamente com sua forma particular e reconhece a consciência que anima essa forma, você experimenta o que Jesus experimentava. Você entende por que ele podia dizer, eu e a fonte somos um. Sem isso ser arrogância, porque não era ele, a pessoa, dizendo que era Deus. Era a consciência universal reconhecendo a si mesma através da forma particular chamada Jesus. E a mesma consciência pode se reconhecer através de você. Você acabou de receber uma chave que pode abrir portas que pareciam permanentemente trancadas. O segredo de Jesus não era um segredo que ele guardava para si. Era um segredo que ele tentava compartilhar desesperadamente. Mas poucos tinham ouvidos para ouvir.
E transmitir esse tipo de compreensão exige um trabalho cuidadoso, exige traduzir conceitos profundos em linguagem acessível, exige pesquisar as fontes originais e conectar tradições aparentemente diferentes. Exige o compromisso de trazer luz a verdades que foram obscurecidas por séculos de má interpretação. O Super Thanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro, é você reconhecendo que esse tipo de conteúdo tem valor. É você participando da missão de espalhar consciência. Quando você clica naquele coração dourado, você se torna parte de algo maior. Uma comunidade de pessoas que escolhem despertar, em vez de continuar dormindo. Voltando ao ensinamento, porque há mais camadas para explorar. Eckhart Tolle faz uma distinção crucial entre pensamentos e consciência. Ele diz que realizar que você não é seus pensamentos é quando você começa a despertar espiritualmente. Quando você está presente, você não deriva mais sua identidade do fluxo de pensamentos na sua cabeça. Em vez disso, você se conhece como a consciência na qual todos os pensamentos surgem. Essa é a chave para entender as declarações "Eu sou" de Jesus Cristo. Ele não estava se identificando com pensamentos, com uma história pessoal, com uma identidade construída. Ele estava falando a partir da consciência pura, que é anterior a todas essas coisas. A consciência que simplesmente é. E quando ele dizia "Eu sou a luz do mundo", não estava fazendo uma afirmação egóica. Estava apontando para o fato de que a consciência é a luz que ilumina toda a experiência. Sem consciência, não há mundo. O mundo aparece na consciência e é feito de consciência. Quando dizia "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", estava dizendo que a consciência pura é o único caminho para a realização. Não uma pessoa específica que você precisa adorar, a própria presença consciente que você já é. A verdade não é um conjunto de crenças corretas, é a experiência direta de ser. E a vida não é o oposto de morte, é a consciência eterna que anima todas as formas. João Crisóstomo, um dos primeiros pais da instituição religiosa, notou algo interessante. Ele perguntou por que Jesus Cristo disse antes de Abraão existir, "Eu sou", em vez de "eu era". E ele mesmo respondeu, porque "eu sou" significa existência contínua, independente de todo o tempo. Jesus Cristo estava se identificando com a consciência atemporal, que existe antes, durante e depois de todas as formas. Essa consciência não tem idade. Não é jovem ou velha. Não nasceu quando seu corpo nasceu. E não morrerá quando seu corpo morrer. É o fundo eterno no qual o tempo aparece. E quando você reconhece essa consciência como o que você realmente é, o medo da morte perde seu poder. Porque você percebe que o que você realmente é nunca pode morrer. Eckhart Tolle descreve isso lindamente. Ele diz que essência, ou consciência pura, emana da fonte universal de toda a vida, assim como a luz emana do sol. Diferente do sol, no entanto, a fonte não existe no espaço e tempo. É não manifesta e, portanto, inconcebível. Mas sua consciência emana da fonte. Então, você nunca pode estar separado dela. Essa é a mensagem central de Jesus Cristo, que foi perdida na tradução teológica. Você não está separado de Deus. Você nunca esteve. Você não pode estar. Porque a mesma consciência que você chama de Deus é a consciência que está ouvindo essas palavras agora. Há apenas uma consciência se experimentando através de infinitas formas. Quando Jesus Cristo orava,
Ele não estava falando com uma entidade separada no céu. Ele estava se alinhando conscientemente com a fonte da qual nunca esteve separado. Ele estava dissolvendo a ilusão de separação que a mente cria. E ele estava convidando seus discípulos a fazerem o mesmo. Você não precisa de permissão para fazer isso. Não precisa de ordenação. Não precisa de anos de estudo teológico. Você só precisa parar e perceber. Parar e sentir sua própria presença. Parar e reconhecer que há algo em você que simplesmente é. Algo que não muda enquanto pensamentos vêm e vão. Algo que permanece estável enquanto emoções surgem e desaparecem. Esse algo é o Eu Sou. É o mesmo Eu Sou que Jesus Cristo reconhecia. É o mesmo Eu Sou que Moisés encontrou na sarça que queimava sem se consumir. É o mesmo Eu Sou que Eckhart Tolle descobriu. É o mesmo Eu Sou que está disponível para você agora. Eckhart Tolle observa que algumas pessoas despertam espiritualmente sem jamais entrar em contato com qualquer técnica de meditação ou ensinamento espiritual. Elas despertam simplesmente porque não conseguem mais suportar o sofrimento. E então, algo dentro delas se rompe subitamente. E há uma desidentificação do pensamento. Essa desidentificação é o despertar. É o momento em que você percebe que não é o pensador, mas a consciência na qual pensamentos aparecem. É o momento em que você reconhece o Eu Sou que Jesus Cristo apontava. Não como um conceito intelectual, mas como experiência direta. E essa experiência transforma tudo. Não porque o mundo externo mude, mas porque sua relação com ele se transforma completamente. Você para de buscar sua identidade em coisas externas. Para de depender de circunstâncias para sua paz. Para de resistir ao momento presente. E nessa rendição, nessa aceitação, você descobre uma paz que sempre esteve lá, apenas obscurecida pelo ruído da mente. Jesus Cristo chamava isso de Reino de Deus. Eckhart Tolle chama de presença. Budistas chamam de natureza de Buda. São nomes diferentes para a mesma experiência. A experiência de reconhecer o que você sempre foi, além de todas as formas e identificações. As 7 declarações absolutas de Eu Sou no Evangelho de João são momentos de epifania. Em um caso, aqueles a quem Jesus Cristo falava caíram no chão como se estivessem atordoados. O poder da presença era tão intenso que tinha efeitos físicos. Não era magia. Era a força da consciência pura se expressando sem filtro. Eckhart Tolle descreve algo semelhante quando fala sobre presença. Quando você está genuinamente presente, sem filtragem mental. Há uma qualidade de energia que outros podem sentir. Não é algo que você faz, é algo que você é. Ou, mais precisamente, é o que você revela ser quando para de fingir ser outra coisa. Jesus Cristo vivia nesse estado constantemente. Ele não estava tentando estar presente. Ele era a presença. E quando falava Eu Sou, estava simplesmente descrevendo o que era, não se gabando, não fazendo reivindicações especiais, apenas apontando para a realidade que qualquer um pode descobrir. Eckhart Tolle diz que despertar significa a realização de que você não é apenas uma pessoa com uma história de vida, mas a própria consciência na qual essa história aparece. Essa é exatamente a realização que Jesus Cristo estava tentando transmitir. Você não é sua história. Você não é suas circunstâncias. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência que contém todas essas coisas. E quando você vive a partir dessa realização, tudo muda. O medo diminui porque você percebe que o que você realmente é não pode ser ameaçado.
O desejo compulsivo diminui porque você para de buscar preenchimento em coisas que não podem preencher. A resistência ao momento presente diminui, porque você percebe que o momento presente é a única porta para a presença divina, além do seu lado humano. Diz Eckhart Tolle, há uma dimensão mais profunda de quem você é, o eu profundo. O eu profundo é a essência atemporal que você é. Jesus Cristo vivia a partir desse eu profundo. E ele estava tentando despertar o eu profundo em todos que o ouviam. A instituição religiosa transformou Jesus Cristo em objeto de adoração, em vez de um exemplo a ser seguido. Colocou-o em um pedestal tão alto que se tornou inimitável. Mas Jesus Cristo nunca pediu adoração. Ele pediu imitação. Sigam-me, ele dizia. Não me adorem. Sigam-me. Façam o que eu faço. Descubram o que eu descobri. Tornem-se o que eu sou. E o que ele era. Eu sou. Consciência pura, reconhecendo a si mesma. Presença absoluta, sem filtragem mental. Da essência se experimentando através de forma humana. E isso não é exclusivo de Jesus Cristo. É a possibilidade mais profunda de todo ser humano. Eckhart Tolle fala sobre uma nova dimensão de consciência que surge no despertar. Ele a chama de consciência, presença ou vigília. Você não caiu abaixo do pensamento. Você se elevou acima dele. Agora você pode usar o pensamento, em vez de ser usado por ele. Essa elevação é o que Jesus Cristo demonstrava. Ele usava a mente quando necessário, mas não era usado por ela. Ele permanecia ancorado na presença divina enquanto interagia com o mundo. E dessa presença divina vinha seu poder, sua paz, sua clareza. O segredo de Jesus Cristo não era um segredo no sentido de algo escondido. Era um segredo no sentido de algo tão óbvio que passava despercebido. O eu sou que ele apontava está aqui agora, neste momento, na sua experiência direta. Você não precisa ir a lugar nenhum para encontrá-lo. Não precisa fazer nada especial para merecê-lo. Você só precisa parar de fugir dele. Porque a mente foge constantemente do presente, foge para o passado através de memórias, foge para o futuro através de planos e preocupações. E nessa fuga constante, ela perde contato com o único lugar onde eu sou pode ser encontrado, o agora. Jesus Cristo disse, o reino de Deus está entre vós. Outras traduções dizem, dentro de vós. Ambas apontam para a mesma verdade. O que você busca não está distante, está aqui, está agora, está mais perto de você do que sua própria respiração. É o simples sentimento de existir que você pode acessar a qualquer momento. Eckhart Tolle chama isso de seu estado natural. O estado de consciência que existe antes de toda a confusão mental que chamamos de normalidade. E Jesus Cristo veio para restaurar esse estado natural, para lembrar as pessoas do que elas realmente são, além de todas as identidades falsas que acumularam. E agora você sabe. O segredo de Jesus Cristo foi revelado, não por uma fonte externa de autoridade, mas pela sua própria experiência direta. Porque quando você sente sua própria presença divina, quando reconhece o eu sou que existe antes de todos os pensamentos, você está tocando exatamente o que Jesus Cristo tocava. Você está experimentando exatamente o que ele experimentava. A diferença entre você e Jesus Cristo não é de natureza, é de grau, é de estabilidade. Ele vivia permanentemente nessa consciência. Você talvez a toque brevemente, mas a natureza da consciência é a mesma. O eu sou é o mesmo. E com prática, com atenção, com disposição de parar e simplesmente ser,
Você pode aprofundar esse reconhecimento, pode torná-lo mais estável, pode começar a viver a partir dele, em vez de apenas visitá-lo ocasionalmente. Esse é o convite que Jesus Cristo fazia. Não um convite para acreditar em algo, um convite para experimentar diretamente. Um convite para descobrir por si mesmo o que ele descobriu. Um convite para reconhecer o eu sou que você sempre foi. Há uma prática simples que Eckhart Tolle ensina que pode abrir essa porta. Ele a chama de sentir a presença interior. Você fecha os olhos por um momento e pergunta a si mesmo: como eu sei que existo? Não responda com palavras. Sinta a resposta. Há uma sensação de ser, uma qualidade de presença divina, que é anterior a qualquer pensamento. Essa sensação é o eu sou em sua forma mais pura. Não precisa de elaboração, não precisa de explicação. É simplesmente a experiência direta de existir. E quando você permanece nessa sensação, quando a permite ser o foco da sua atenção, algo começa a acontecer. A mente se aquieta naturalmente. Não porque você a forçou a parar, mas porque a atenção está ocupada com algo mais fundamental. Está ocupada com o próprio ser. E nesse espaço de atenção ao ser, os pensamentos perdem sua urgência. Eles continuam surgindo, mas não capturam mais toda a sua atenção. Jesus Cristo vivia nesse estado. Ele não precisava fazer esforço para estar presente, porque nunca havia deixado a presença divina. Ele nunca se perdeu completamente na identificação com pensamentos. Sempre havia nele aquele fundo de consciência pura observando, testemunhando, permanecendo estável. E a boa notícia é que esse mesmo fundo existe em você. Você pode tê-lo ignorado por anos, pode ter se perdido completamente no drama mental, mas ele nunca foi embora, nunca pode ir embora, porque ele é o que você realmente é. Eckhart Tolle conta uma história sobre seu despertar que ilustra isso perfeitamente. Ele estava em profundo sofrimento, pensando que não podia mais viver consigo mesmo. E nesse momento de escuridão total, uma pergunta surgiu: se eu não posso viver comigo mesmo, quem é esse eu que não pode viver? E quem é esse eu mesmo com quem não posso viver? Essa pergunta abriu uma fenda na estrutura do ego. E através dessa fenda, ele vislumbrou pela primeira vez a consciência que sempre esteve lá. O eu sou, que não é afetado por circunstâncias. O ser que permanece estável enquanto o drama da vida se desenrola. Jesus Cristo não precisou de uma crise para descobrir isso. Ou talvez tenha precisado. E os evangelhos simplesmente não registraram. O que sabemos é que em algum momento, ele reconheceu plenamente sua natureza como eu sou. E a partir desse reconhecimento, tudo o que ele fazia e dizia tinha uma qualidade diferente. Quando ele curava doentes, não era esforço pessoal, era o poder do eu sou, fluindo através de uma forma humana sem obstrução. Quando ele ensinava, não era conhecimento acumulado, era sabedoria emergindo diretamente da fonte. Quando ele enfrentava adversários, não era defesa egóica, era a paz imperturbável do ser se expressando. Essa mesma qualidade pode emergir em você, não no mesmo grau necessariamente, mas na mesma natureza. Porque a consciência que animava Jesus Cristo é a mesma consciência que anima você. O eu sou é um só. Ele apenas parece ser muitos quando visto através do véu da identificação com formas separadas. Eckhart Tolle diz que, quando você desperta, percebe que além do seu lado humano, há uma dimensão mais profunda, o eu profundo. Esse eu profundo não é uma versão melhorada do seu ego.
é algo completamente diferente. É a consciência pura que existe antes de qualquer identificação. Jesus Cristo vivia a partir desse eu profundo. E ele reconhecia o mesmo eu profundo em todos que encontrava. Por isso Jesus Cristo podia amar seus inimigos, porque ele via através da máscara egóica e reconhecia a mesma consciência que ele mesmo era. Por isso ele podia perdoar aqueles que o crucificavam, porque ele sabia que eles não sabiam o que faziam. Eles estavam completamente identificados com seus papéis, suas crenças, seus medos. E nessa identificação, haviam perdido o contato com quem realmente eram. Você provavelmente também perdeu esse contato em algum grau. Todos nós perdemos. É o estado normal da humanidade inconsciente. Mas o contato pode ser restaurado, não através de esforço, através de reconhecimento, através de parar e perceber o que sempre esteve presente. Lembra quando falei sobre as 7 declarações absolutas de Eu Sou no Evangelho de João? Cada uma delas é um portal. Quando Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, ele estava apontando para a consciência que ilumina toda a experiência. Quando disse, Eu sou a porta, estava apontando para a consciência como única entrada para a realização. Quando disse, Eu sou a ressurreição e a vida, estava apontando para a consciência que transcende nascimento e morte. Essas declarações não são para serem acreditadas como dogmas religiosos. São para serem usadas como portais de contemplação. Você pode sentar em silêncio e meditar em qualquer uma delas, não analisando intelectualmente, sentindo o que elas apontam, permitindo que elas te levem além das palavras para a experiência direta. Porque no final, é tudo sobre experiência. Jesus Cristo não veio fundar uma instituição religiosa de crenças. Ele veio demonstrar uma possibilidade de consciência. E essa possibilidade está disponível para qualquer pessoa disposta a parar, olhar para dentro e reconhecer a presença divina que sempre esteve lá. A instituição religiosa transformou experiência em crença, transformou demonstração em adoração, transformou convite em obrigação. E com isso, paradoxalmente, afastou as pessoas daquilo que Jesus estava tentando aproximá-las. Mas o convite original permanece. A presença divina continua disponível. A presença absoluta continua acessível. Não importa o que você acredita ou deixa de acreditar. Não importa a que religião você pertence ou não pertence. A consciência que você é permanece idêntica à consciência que Jesus reconhecia em si mesmo. E quando você reconhecer isso, quando você experimentar isso diretamente, você entenderá por que ele podia falar com tanta autoridade, porque ele não se deixava perturbar por ameaças, porque ele mantinha paz diante da morte. Ele estava ancorado em algo que não pode ser ameaçado, de algo que não pode morrer. A presença divina eterna que é a verdadeira natureza de todos os seres. Conta nos comentários qual declaração Eu Sou de Jesus Cristo mais ressoa com você. E se você conseguiu sentir, mesmo que por um momento, a presença de que falamos. Esse compartilhamento não é apenas conversa, é testemunho. É confirmação de que o despertar é possível. É inspiração para outros que estão no mesmo caminho.